Oi, meu nome é Manuela Boulis e aqui vou apresentar a tese de mestrado que fiz em crítica de arte sobre o poder de emancipação da obra de arte. O poder que a arte tem de transformar nossa maneira de ver o mundo. E talvez assim poderemos transformar o próprio mundo. A arte é uma ferramenta maravilhosa para isso. Emancipação dos padrões estabelecidos que já não servem mais, costumes e ideais que já não cabem hoje. Aqui vamos analisar as transformações que ocorreram no pensamento humano ao longo da história, e a arte vai servir como um veículo nessa viagem rumo à evolução. O texto que desenvolvi foi baseado na obra de Jean Gebser, A Origem Sempre Presente. Você já parou para pensar que o que pode estar levando o nosso mundo à destruição é a nossa própria maneira de entendê-lo? Nessa série de vídeos, vamos analisar as transformações do pensamento humano ao longo da história e ver como chegamos aos dias de hoje, onde estamos caminhando a um apocalipse se não mudarmos nossa forma de pensar. Para isso, vamos usar a arte como meio para veicular essas mudanças no pensamento, pois foi sempre uma ferramenta utilizada para isso. A arte é um espelho da sociedade. Quando vemos artistas denunciando as grandes tragédias do mundo, como na última Bienal de São Paulo, e na Bienal de Veneza deste ano, que trazem temas como ecologia e crise migratória, por exemplo, e também no Rio, onde existe um museu voltado exatamente para a conscientização humana, o Museu do Amanhã. Todos eles buscam engajar o grande público a fim de provocar uma transformação em nosso pensamento. A arte sempre nos mostrou o caminho, desde as pinturas rupestres até o Renascimento, onde ajudou o ser humano a evoluir sua consciência com a invenção da perspectiva. Antes da ideia de perspectiva existir, víamos tudo em duas dimensões, uma representação chapada do mundo, como nas pinturas egípcias, que demonstram o pensamento daquele povo, quando estavam mais integrados ao ambiente, um cosmo unificado com a natureza. O ser humano seguiu essa forma de pensar o mundo até os afrescos romanos. Inclusive, podemos perceber esse pensamento na arquitetura, com suas abóbadas que provocam um sentimento de imersão no cosmo. Com Giotto, o ser humano foi colocado dentro do ambiente, e a representação da arquitetura em perspectiva abriu para o entendimento da terceira dimensão. Essa maneira de representar o mundo que vemos, através de um sistema mental, acabou nos levando a perceber as coisas como uma abstração do mundo natural, levando para um plano puramente racional. Isso acabou afastando o homem da natureza. E assim chegamos aos dias de hoje, onde a nossa forma de pensar leva à nossa própria destruição. Se nos dermos conta disso, podemos parar de nos autossabotar e talvez conseguiremos nos salvar. A invenção da razão trouxe um sentimento de individualidade e acabou afastando ainda mais o homem da natureza. Abstraímos as coisas para ordenar e categorizar de acordo com o sistema mental que criamos. Mas essa abstração não corresponde à ordem natural das coisas. A arte também é uma abstração mental, uma representação que utilizamos para entender o mundo ao nosso redor. A linguagem, a ciência, são códigos que criamos para entender e assim construir o mundo em que vivemos. Filosofia, história, são concepções que criamos e que não existem no mundo natural. Parece óbvio, mas muitas vezes nos esquecemos disso. Tempo e espaço, tão intrínsecos ao nosso dia a dia, também são construções mentais. Utilizamos essas referências sem parar para pensar e as seguimos como se fossem a única forma de viver. Não nos damos conta de que esses padrões pré-estabelecidos não são fixos. Não precisamos ficar correndo contra o tempo, seguindo um ritmo imposto por um sistema abstrato. Isso gera uma crise de ansiedade, porque não corresponde ao ritmo natural das coisas. Uma crise na própria natureza do ser humano. Se dermos um passo atrás para olhar de longe como levamos nossa vida, podemos ver claramente os padrões impostos pela sociedade e que seguimos às cegas. Se nos desapegarmos destes contextos fixos, podemos ver que são mutáveis. Assim, podemos perceber que o poder está em nossas mãos. Se nos unirmos nessa compreensão, podemos fazer um mundo melhor. Quanto mais pessoas se unirem, mais forte fica o poder do pensamento.
A física quântica nos mostrou que o observador tem o poder de transformar a matéria. Uma partícula se comporta diferente diante da presença de um observador. Portanto, ao juntar mais observadores, maior o poder de transformação. Os padrões de entendimento que criamos atuam como um molde para as formas que agimos no mundo. Por exemplo, as leis da física intuídas por Newton levaram anos para serem realizadas, mas serviram como uma direção para o desenvolvimento das tecnologias que hoje levam satélites a percorrer áreas antes misteriosas, e inclusive a desvendar buracos negros que não passavam de uma hipótese remota, provadas por teorias de gênios como Einstein. A Grécia Antiga trouxe o despertar da razão. Os deuses perderam seu poder sobre a vida das pessoas com o surgimento da democracia, com Demócrates, e da ética e da moral, com Sócrates. Teorias que colocaram no homem a responsabilidade para se ter uma boa vida. Até chegar ao Iluminismo, onde o homem atingiu sua total emancipação dos poderes divinos. Descartes inventou o dualismo, que separou sujeito e objeto como uma forma de dar ainda mais autonomia para o homem, contra as coisas do mundo. A arte abstrata segue o mesmo modelo, no sentido que coloca no sujeito o poder de determinar o significado do objeto. Livre de significados pré-fixados, é onde o objeto tem total autonomia. Pode ser interpretado diferentemente dependendo do contexto em que se encontra. Esse entendimento nos leva a uma libertação. Vemos que muitas coisas dependem do contexto em que são interpretadas, ou seja, tudo é relativo. Como na teoria da relatividade de Einstein, onde tempo e espaço dependem de forças como a aceleração, e que essa depende da massa, ou seja, tudo é relativo, tudo está ligado, uma coisa depende da outra para existir. Assim vemos que nossa forma de compreender é apenas uma forma. Tudo depende do contexto em que se encontra para acontecer de tal forma. Estão preparados para ir mais fundo no buraco da Alice no País das Maravilhas? Os tempos modernos são tempos de grande ansiedade. As guerras nos mostram que algo deu errado no meio do caminho. Algo está errado na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. A percepção de que nosso modelo de pensar levou a guerras e à destruição, e a noção de que tudo é relativo, levou a uma dissolução de todas as formas compreensíveis na arte desde sempre. O dadaísmo e o cubismo, por exemplo, buscaram dissolver tudo para criar uma nova forma de compreensão e entendimento do mundo. O realismo havia sido uma ferramenta que ensinou o homem a ver e entender o mundo, que passou a ser representado como o real, mas é apenas uma forma de ver a realidade. Isso gerou uma identificação do homem com a realidade à sua volta. Ao representar o homem diante de extensas paisagens, gerou um sentimento do homem sozinho no mundo, buscando algo, mas o quê? Devemos analisar todas as transformações que ocorreram em nossa forma de compreender o mundo para ver que devemos voltar a quando tínhamos uma relação mais próxima com a natureza. O caminho para a evolução da consciência que escolhemos nos levou a uma separação muito grande com o mundo ao nosso redor.